Boa noite, pessoal. Boa noite, comunidade da Escola Classe 15. Boa noite, convidados. Hoje nós preparamos um momento muito especial, um momento muito importante para discutirmos sobre um assunto que é de extrema importância para a vida escolar das crianças, que é de extrema importância para a escola e para as famílias. Na realização desse evento hoje, nós contamos com a colaboração e a participação do professor Humberto, do CRTE de Ceilândia, da pedagoga Rosineide, da Escola Classe 15, da professora Jéssica e a nossa intérprete, que vai ficar com a gente o tempo inteiro, a professora Cláudia Torres, que é intérprete de Libras na escola. E teremos a participação especial da psicóloga Liliene Veloso, que irá trazer muitas contribuições importantes nesta noite. Hoje, gente, nós vamos aqui, como eu disse, falar dessa parceria, da importância da parceria escola e família. Hoje nós estamos numa realidade totalmente diferente do habitual. A escola, ela teve que se reinventar. E nós da escola, nós achamos assim de extrema importância trazer para os pais, trazer para a comunidade, a importância do trabalho que a escola está realizando, que os professores estão realizando. Porque eu escuto muito dos pais a seguinte frase: o ano está perdido, eu quero que o meu filho reprove. Só que não é assim que nós temos que pensar. Esse pensamento está errado. Nós temos que aproveitar o ano de 2020 com todas as dificuldades que ele nos traz para que as nossas crianças não percam o foco, que as nossas crianças não tenham prejuízo em relação ao ensino e aprendizagem. E é por isso que hoje nós organizamos isso aqui. Eu vou chamar agora a psicóloga Liliene Veloso, que vai falar para nós da importância do trabalho da escola nesse momento de pandemia. Boa noite, Liliene. Boa noite, Mariângela. Boa noite a todos os que estão nos assistindo nesse momento. Eu sei que todos que estão aqui estão muito interessados em nos ouvir, né? E eu espero que a gente realmente consiga contribuir para nós, enquanto especialista, enquanto pais, enquanto escola, pensarmos nas possibilidades e nas potencialidades também desse momento. De que forma a gente pode aproveitar, né? Meu nome é Liliene Veloso, eu sou psicóloga escolar, né? Mas também sou mãe. Também trabalho, e eu gostaria de, nesse momento, trocar também experiência com vocês. Nós estamos vivendo um momento muito diferente, de algo que a gente nunca vivenciou, né? Eu falo que pandemia, para mim, era algo de filmes, de livros de história, e, de repente, nós estamos vivendo, né, esse momento, e é um momento que afetou a todos, né? Embora cada um vivencie esse momento de formas diferentes, é um momento que impactou a todos, seja em relação ao fechamento das escolas e ter que acompanhar o filho em casa, seja a questão do adoecimento, da perda de alguém querido, ou a perda de um emprego. Então, assim, cada um tem a sua história nesse momento de pandemia. Mas é importante destacar, esse é um problema de todos, né? Todos precisamos buscar os meios para poder superar. E não é diferente enquanto pais, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho de como que a gente pode ajudar os nossos filhos nesse momento, né? Construindo essa relação de parceria entre a escola e a família. Muito bem. Liliene, eu queria que você colocasse para os pais qual é a importância
do aluno participar das atividades, fazer as atividades, participar das aulas virtuais, das aulas ao vivo no Meet? Qual é o ganho que a criança tem com isso? Em primeiro lugar, Mariângela, eu gostaria de destacar a importância dessa medida educacional do ensino remoto, né? É importante compreendermos o papel e a importância da escola para crianças, adolescentes, jovens e adultos, né? A escola é um espaço de proteção, é uma instituição social responsável pela proteção, né, principalmente das crianças. Vocês que, principalmente a escola classe 15, né, que tem que atende a modalidade integral, sabe o quanto que é necessário a escola, né, o quanto que a escola é importante para as famílias que têm seus filhos ali, né? Então, o ensino remoto, ele veio para manter o vínculo dos estudantes com a escola e minimizar os prejuízos pedagógicos que a pandemia trouxe e o fechamento da escola trouxe. Então, é muito importante que a gente entenda isso. A escola, ela não é só um espaço onde a criança vai para receber conteúdo, né? A escola é um lugar onde a criança também vai para se desenvolver, ela vai para conviver, ela vai para se relacionar. E tudo isso é muito importante. Meus filhos também participam de uma escola integral. Então, assim, eles sentem muita falta de tudo que eles fazem lá. E, com certeza, os filhos de vocês também sentem falta disso. Não que em casa eles não estejam aprendendo, né? A família é o primeiro grupo social que a gente tem. É onde a gente primeiro aprende a ter noção de regra, onde a gente primeiro aprende a ter noção de matemática, que a mãe da gente fala para a gente ir no mercado, né? Comprar alguma coisa na padaria, né? É onde a gente aprende muitas coisas conversando, aprende a falar, né? Meu filho mesmo, de 3 anos de idade, nesse período que ele está em casa, ele desenvolveu muito a comunicação, até títulos em inglês de livros ele sabe, né? Porém, a escola, ela tem a capacidade de potencializar a aprendizagem e o desenvolvimento do que nós chamamos de funções psicológicas mais complexas, por exemplo, a atenção, a concentração, o raciocínio, né? Tudo isso é potencializado dentro da escola por meio dos conteúdos, né? Então, a escola, ela tem esse objetivo. Então, a escola, ela é muito importante, né? E a gente não deve abrir mão desse espaço, né? De deixar que as crianças, que os estudantes mantenham esse vínculo com a escola. Então, o ensino remoto, nesse momento, ele é muito importante, até também como um apoio emocional, porque a gente sabe, a gente já vai para 8 meses de confinamento, né? Isso gera um estresse, um desgaste emocional muito grande para todos, tem gerado para todos, adultos, né, e crianças. Mas, tendo contato com a escola, a criança ela tem uma rede de apoio, a escola também é essa rede de apoio. Então, a escola é muito importante nesse momento. E ela é fundamental, e nenhum de nós podemos abrir mão desse engajamento nesse trabalho que está sendo feito, embora a gente saiba que existam limitações. Claro, nada substitui, e eu acho que a pandemia ela trouxe um pouco disso, né, para nós enquanto pais, né, a importância que tem, né, o professor, né, que é capacitado, que é formado, né, que é preparado para promover aquela mediação, promover a aprendizagem. Não que enquanto pais a gente não faça muito,
muitas coisas, a gente não ensine bastante nossos filhos. E podemos, nós somos os primeiros professores, primeiros a ensinar nossos filhos muitas coisas. Mas o professor ele tem uma qualificação maior. E é muito importante que a gente valorize isso. Muito bem. E uma coisa que eu percebo, gente, é que aqui na escola, nós, assim, todos os dias os alunos, eles têm aula no Meet. Por quê? Porque justamente para cumprir esse papel da socialização, das relações com os colegas, das relações com a professora. E eu acho muito legal quando eu encontro os alunos na rua e eles falam para mim, tia, a minha mãe não ensina igual a professora. Porque a mãe, ela não tem aquela didática. A mãe fica logo nervosa, a mãe coloca logo de castigo. Então, por isso, que é importante essa interação com o professor. A aprendizagem, ela se dá com a interação com o professor, com os colegas, né? Então, esse momento é muito importante. E eu sei também que na minha comunidade, nas famílias que a gente atende, alguns pais, algumas famílias têm condição de colocar o menino lá naquele horário, no celular ou no computador, e não coloca. Fala, não, pode deixar que eu ensino. Gente, só que é diferente. A criança, ela precisa dessa intervenção do professor, ela precisa dessa mediação do professor. É importante para ela, a gente não pode deixar perder esse vínculo da criança com a escola. É muito tempo em casa. A gente tem que pensar no ano que vem, como é que essas crianças vão chegar à escola no ano que vem. E todo esse trabalho que a escola está fazendo é justamente para amenizar esses danos, como a Liliane falou. Como a família pode contribuir, Liliane, com essa questão do ensino remoto, com a participação nas aulas? Eu vejo, assim, nas aulas ao vivo, tem alguns alunos que passam por algumas situações constrangedoras, de gente gritando na sala, alguém passando por trás. Então, eu queria que você colocasse para os nossos pais, para, né, quem está assistindo aqui agora essa live, sobre a importância da família nesse contexto de incentivar a criança a participar do ensino remoto. Como você colocou, Mariângela, o ensino remoto, ela foi um desafio, ela trouxe um desafio muito grande para nós pais. Por quê? Nós nunca nos vimos numa situação de ter uma participação tão direta e tão grande na educação dos filhos. Nem eu, que também sou professora, né, também sou profissional. Por quê? Meus filhos passavam o dia todo na escola, assim como de vocês, muitos aqui. Então, a escola, eu acompanhava, sim, no tempo que eu tinha, eu nunca deixei de acompanhar, mas não era a minha participação não era tão grande como agora. E como você acabou de falar, a minha mediação, mesmo eu sendo professora, a minha relação com a minha filha de 6 anos, não é a mesma relação que ela tem com a professora. É diferente, gente. Não é porque eu sou mãe. O nosso papel enquanto mãe, né, enquanto pai é né, enquanto professor é outro. O professor, ele tem objetivo. Ele planeja a aula dele, né? Ele escolhe o conteúdo, ele planeja e ele sabe aonde ele quer chegar. A gente só quer ensinar, né? É claro que como eu tenho um pouco de tenho conhecimento, né, da pedagogia, né? Então eu tenho a didática, mas mesmo assim a minha filha não aceita. Porque existe outra questão na relação entre professor e aluno, a afetividade, né? Eu acompanho, assim como vocês, porque eu acho importante colocar, porque assim como vocês estão vivendo esse desafio, eu também estou vivendo esse desafio, né? Tudo muito novo, né? E quando eu acompanho a minha filha na plataforma e no Meet, eu percebo que são recursos complementares, né? Por quê?
porque ela recebe as atividades na plataforma, mas não adianta ela só fazer atividade e entregar, porque falta essa relação. Porque a gente, assim como eu falo que as crianças, os estudantes continuam em casa aprendendo, eles continuam aprendendo sim, porque a gente aprende nas relações, nas experiências do cotidiano, nas brincadeiras, como eu acabei de falar. O repertório do meu filho de 3 anos cresceu muito, de tanto assistir televisão, ele sabe até os títulos dos filmes em inglês. Então, a gente não deixa de aprender. Só que o aprendizado escolar, ele é sistematizado. Ele tem objetivo. Aí vamos pensar, mas dessa forma, né, do jeito que está, na pandemia, né, é claro que temos muitos desafios. Temos a questão da nossa rotina de trabalho, assim como muitos, eu preciso trabalhar e organizar a minha rotina e dentro dela acompanhar a minha filha. Tem a questão do acesso às tecnologias. Às vezes, muitos de vocês têm um celular e tem que disponibilizar para vários filhos, por exemplo. Às vezes, não tem o acesso à internet com qualidade. Então, o ensino remoto ele tem limitações, sim, principalmente quando ele não atinge a todos os estudantes da mesma forma, com qualidade. Mas dentro do que é possível fazer, é importante que, enquanto pais, a gente se comprometa com esse processo, porque a criança, ela necessita continuar esse engajamento, essa interação com os colegas, que já faz falta. Eu acredito que, assim como minha filha fala que quer que tudo isso acabe, quer voltar para a escola porque sente falta dos colegas e do professor, da professora, os filhos de vocês também devem falar bastante disso, porque nada substitui esse contato físico, essa interação, essas relações afetivas que são construídas dentro da escola. Isso é muito importante e tem que ser valorizado e mantido, com todo o esforço. Exatamente. E uma coisa, gente, que eu peço muito aos pais, que, por exemplo, só tem um celular, prioriza o aluno assistir a aula e pega o material impresso para ele fazer, porque eu sei que é ruim fazer as atividades da plataforma pelo celular. Mas então vocês podem colocar essas duas opções, uni-las, para quê? Para ter mais sucesso. Porque o material impresso sem intervenção, ele não tem resultado. Ele não vai ter, pelo menos, o resultado que a gente espera. Então, é importante que você, se tiver um celular, qualquer coisa, priorizar esse momento para a criança, para ela poder ver o professor, para ela poder ver os coleguinhas e para ela poder assistir. Que aí depois ela vai fazer a atividade impressa com mais embasamento, né, com mais conhecimento. E isso tudo gera conhecimento para ela e amadurecimento, como a Liliane falou. Uma coisa assim, muito importante, a escola classe 15 trabalha, prioriza, né, e que eu sempre conto com a comunidade, com as famílias, é a questão da qualidade. A gente não está aqui hoje para aprovar ou para reprovar, igual tem mãe que chega lá, eu quero que reprove. Esse não é o objetivo da escola, a gente quer que os alunos aprendam. A gente quer que eles tenham um ensino de qualidade. Eu vejo os professores, eles estão tendo muito trabalho, eles planejam uma aula maravilhosa, né, com várias ferramentas, e quando chega na hora da aula, aí tem 5 alunos. De uma turma de 25, eu tenho 5. E eu sei que os outros 20, eles não estão entrando, não é por falta de celular, não é por falta de computador, né? Porque eu conheço a minha comunidade. Eu sei que é porque os pais simplesmente falaram, não, pode deixar que eu ensino, eu faço. Então, vamos valorizar esse trabalho que o professor está tendo, de planejar, de trazer coisas novas para as crianças, que eles se preocupam com essa participação das crianças. Então, assim, a gente não pode perder a motivação. Os professores não podem perder a motivação e os pais não podem perder essa coisa de incentivar o filho a estudar.
Nós temos que incentivar, nós temos que valorizar, falar assim, olha que aula legal, meu filho, que a professora fez para você, vamos assistir e tudo mais. Eu sei que tem muitas crianças que estão desinteressadas em casa, que eu atendo os pais lá na escola, eles chegam, nossa, a minha filha não quer nada com nada. Mas vamos incentivar, a gente não pode desistir. Sempre quando eu atendo os pais, a gente jamais pode desistir dos nossos filhos. Nós não podemos desistir da aprendizagem dos nossos filhos. E a única coisa que a gente pode deixar para as crianças é a educação. Liliane, queria que você falasse um pouquinho sobre o papel do professor. Você já até abordou nas outras questões, né? Mas para a gente focar um pouquinho nessa questão que o professor também está se desdobrando para trazer coisas atrativas, aprender, igual eu falo para os professores, a gente está trocando pneu com o carro andando. Então, eles estão aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Sobre essa questão, a gente o tempo todo aqui vai estar falando que todos nós estamos nesse processo de aprendizagem. Se tem uma coisa que a pandemia fez, foi colocar todo mundo no lugar de aprendiz. O aluno, os pais, os professores, a própria humanidade. Estamos todos aprendendo a como viver de uma forma diferente. E a escola, como a Mariângela falou, está tendo que se reinventar mesmo, de repensar suas práticas, né? Principalmente nesse momento. E aí, quando eu penso no professor, na escola e na família, eu acho muito importante essa questão da comunicação. É muito importante que a gente estabeleça uma comunicação e uma comunicação positiva com a escola. Né? Como a Mariângela falou, assim como é desafiador para a família, né, ter essa participação tão efetiva na educação dos filhos, o professor também está buscando aprender novas tecnologias. Eu acho assim, eu tenho falado muito. A gente pode olhar a mesma situação por dois olhares. Eu posso olhar a situação e só ver o problema, a dificuldade, os obstáculos. Eu posso olhar para ela e ver as soluções, as possibilidades, as potencialidades. Em vários momentos que eu estive com professores, eu vi relato de professores que, às vezes, deixam de fazer a atividade com o filho, de acompanhar o filho, e levam chamada da professora dele, porque estão ali buscando os seus alunos. Porque, como eu falei para vocês, todos estamos passando por essas dificuldades e tendo que adequar as nossas rotinas. Eu tenho uma filha que tem aula online no meio da tarde. E aí, mais para frente, a gente vai falar, mas como é que a gente se organiza para poder acompanhar? Né? Eu faço um trabalho, né? Quando eu estava em isolamento, antes do teletrabalho, eu fiz um trabalho com ela para que ela tivesse um pouco mais de autonomia. Mas sempre há momentos em que eu preciso dar assistência e acompanhar na plataforma. Por quê? Se a gente não acompanha, se a gente não cria uma rotina enquanto pais para esse acompanhamento, e aí as atividades começam a se acumular, a gente se desmotiva e a gente quer desistir, porque vai virando uma bola de neve. Então, é muito importante que a gente defina mesmo todo dia um momento para olhar a plataforma, para olhar as atividades, para entregar as atividades e para colocar o estudante para fazer atividade e corrigir e realmente dê importância para esse momento de interação com o professor, porque faz muita diferença. E é muito importante a gente conversar com o professor e dizer para ele as dificuldades que a gente tem. Nós sabemos que muitos pais não estudaram, né? E têm dificuldade de ajudar os filhos, né? A gente aprendeu quando era criança, quem nunca a mãe pegou na mão, né? E ajudou a fazer alguma coisa. Mas
às vezes a gente precisa conversar com o professor e definir como que o professor quer que a gente ajude o nosso filho, que a gente oriente o nosso filho. E tudo, gente, é uma questão de conversa. Quando a gente não conversa, as coisas sempre ficam mais difíceis, né? Então, é importante a gente conversar com o professor, como que foi feita a atividade, se precisou de ajuda, se não precisou de ajuda, porque tudo isso são informações importantes para o professor acompanhar o processo de aprendizagem da criança, né? E sempre permitir situações de que a criança possa ter autonomia para fazer suas atividades. Podemos ajudar? Sim, podemos ajudar. Mas vamos conversar com o professor para definir como que a gente pode auxiliar as crianças, nossos filhos nesse processo e sempre manter o professor informado sobre quais são as dificuldades que a gente está tendo, né? Teve uma situação na escola que uma criança foi encaminhada para a orientadora porque ela não apareceu mais na plataforma. E a criança estava com Covid, ou alguém da família estava com Covid, e a professora não sabia. Né? Então, é importante, nesse momento, a gente entender que a gente só vai achar soluções para situações agindo coletivamente, criando essa parceria. Porque aí a gente tem mais condições de construir possibilidades e soluções para as dificuldades que acontecerem. Então, se você está passando por dificuldade para acompanhar seu filho, busque a ajuda do orientador da escola, do supervisor da escola, do pedagogo da escola, do professor, converse e busque orientação. Todos nós estamos preparados para dar essas orientações e ajudá-lo da melhor forma possível. Exatamente. Eu queria que os pais que tivessem alguma pergunta para fazer para a Liliane ou para mim, podem colocar aí no chat que a gente tenta responder. Gente, essa questão do professor, ela é fundamental. Os nossos professores, eles estão disponíveis, né, via WhatsApp, pela plataforma, nas aulas online. Vocês sabem, eu tenho todos os pais no meu celular. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer questionamento, precisando de ajuda, pode, né, solicitar, pode me mandar mensagem que a gente tenta resolver. Então, assim, como a mãezinha está comentando, a comunicação é tudo nesse momento. Os professores, eles precisam saber da realidade das crianças para que eles possam planejar em cima dessa realidade. Entendeu? Então, é fundamental. Se a criança está com dúvida, se você não tem acesso à internet, a criança só pega o material impresso e ela está com dúvida, faça uma videochamada com o professor, que ele vai ter toda condição, vai ter toda a atenção para tirar a dúvida daquela criança, né? E o que eu queria, assim, que vocês dessem muita importância realmente para as aulas no Meet, tá certo? As aulas no Meet, elas demandam muito planejamento, e é interessante, é importante que essa criança participe, entendeu? Para que elas vejam, assim, não perder. O meu medo é que essas crianças, elas se acostumem a só brincar, a não fazer nada. Como é que essa criança vai chegar o ano que vem na escola? Vai ser como se fosse o primeiro dia de aula da vida delas, eu voltar lá para a educação infantil. Então, a gente não pode deixar a criança perder esse vínculo com a escola. É muito importante, né? E eu peço, hoje a gente fez questão de fazer esse momento, criar esse momento, para alertar os pais, para que eles não, né, que as crianças não se percam da aprendizagem, que as crianças não se percam da escola. Hoje eu ainda tenho alunos desaparecidos, que desde o início da pandemia a gente não tem notícias deles. E olha que a gente já foi na casa, aí chega lá, já mudou de endereço. Nós estamos indo atrás, mas a gente precisa realmente que os pais se comuniquem, que os pais interajam com a escola. Tem uma mãe perguntando como é que vai ser as avaliações, né, do final do ano. A avaliação, gente, ela é formativa, ela é processual. Então, com a participação nas aulas, com o desenvolvimento das atividades na plataforma, com a entrega do material impresso, o professor ele vai fazendo essa avaliação.
E uma coisa muito importante também que eu queria pedir a vocês, o material impresso, quem tem acesso somente ao material impresso, não é para a irmã mais velha fazer, não é para a mãe responder. Nós estamos recebendo muito material que está sendo feito por um adulto, que não é feito pela criança. Porque a gente conhece a letrinha da criança, a gente conhece, né, o estilo das crianças. Então, assim, a gente percebe que tem muito adulto fazendo atividade para a criança. E isso não é bom, não é, Guilherme? Não é bom que o adulto vá fazer atividade só para entregar, para falar que está fazendo. Não, esse não é o objetivo. O objetivo é que o aluno faça, que o aluno interaja, que o aluno perceba, né, o conteúdo, que aquilo ali gere algum tipo de conhecimento. Então, quem pega o material impresso, a gente pede muito esse cuidado, né, essa atenção, para realmente. E se a criança não souber fazer, você faça uma chamada de vídeo com o professor para ele tentar ensinar. Se a dúvida permanecer, escreva lá na atividade, olha, ele não conseguiu fazer, não entendeu assim, assado. Aí a professora vai ler aquilo ali e vai tentar organizar uma estratégia para atender essa criança. Então, é muito importante essa questão de vocês se comunicarem com os professores, se comunicarem com a escola. Temos mais alguma pergunta aí? Tem muito pai que me pergunta assim, todo mundo vai ser aprovado? Ou então tem pai que chega e me pergunta, eu quero que o meu filho reprove, que esse ano não está valendo. Olha, a nossa avaliação, ela é feita processualmente. Então, assim, a gente ainda depende das orientações da Secretaria de Educação quanto à reprovação ou à não reprovação, mas o que vai valer é o olhar que o professor está tendo todos os dias com esse aluno, tá certo? Então, assim, a gente não pode penalizar a criança com uma reprovação por uma coisa que ela não teve culpa. Ninguém teve culpa da pandemia. E a reprovação, ela pesa muito para uma criança, né? Ela que agora você fala assim, mas o meu filho é pequeno, não tem problema não, ele só tem 7 anos. Sim, mas vai atrasar todo o processo educacional dele por uma coisa que ele não teve culpa. Por isso que é importante a gente participar e diminuir esse dano. Para o ano que vem, nós temos uma proposta na escola, né, que nós já estamos assim, nos organizando, e a Secretaria de Educação como um todo, da gente reorganizar todo o currículo, para que possamos atender as crianças que tiveram prejuízo com esse ano, que a gente sabe que não é a mesma coisa de estar lá na escola, no presencial, às 10 horas. Né? E você quer falar um pouquinho sobre essa questão da reprovação? O que isso mexe com a criança, com a família? Os coleguinhas vão e ela fica. Então, desse aspecto de reprovar, porque eu escuto muito dos pais, eu quero que meu filho reprove. Em primeiro lugar, eu acho que a nossa preocupação maior enquanto pais não deveria ser essa, né? Nós estamos num momento em que a gente tem que repensar muitas situações, né, na nossa vida, né, como ser humano, como profissional, enquanto escola, estamos refletindo muito, e como eu coloquei no início, o papel da escola é muito além do que só entregar conhecimento, entregar conteúdo para a criança, para no final do ano ela passar de ano. Não é só isso. Eu sempre falo para os pais que eu tive a oportunidade de conversar, de acompanhar, e eu faço essa reflexão aqui. Por que a criança vai para a escola? Não dá na cabeça dela de que eu tenho que ir para a escola. Ela vai porque alguém que ela ama, alguém que ela gosta e que é importante na vida dela, diz, olha, você tem que ir para aquele lugar, porque aquele lugar é importante para a sua vida. Até ele compreender o significado da educação para a vida dele, como um meio de transformar a vida dele, para que ele, de repente, tenha uma vida melhor do que a minha. Semana passada eu estava conversando sobre isso com um grupo de pais.
E eu apresentei um videozinho que mostrava a vida, né, de uma pessoa no sertão que não tem acesso à educação, que tem toda aquela dificuldade de acesso aos estudos, e isso é uma história de muitos de nós, dos nossos pais, dos nossos avós, né? E aí, o que a gente acha que é educação, o que a gente entende por educação faz muita diferença quando a gente fala se é ou não é importante se esforçar para poder manter o nosso filho nesse ensino remoto, porque se a gente olhar pelo olhar das possibilidades, ele vai ter acesso a outras possibilidades de aprendizado, eles vão desenvolver outras linguagens, eles vão aprender a usar outros meios de aprendizagem, eles vão interagir de uma forma diferente com os colegas, e isso é muito lúdico, isso desperta o interesse. Então, falta, às vezes, nós, enquanto adultos, incentivarmos esses nossos filhos a participar desses momentos. Ou, às vezes, a gente está privando ele desses momentos, de aprender em um ambiente diferenciado de aprendizagem. Às vezes, eu tenho até condições de colocá-lo no Meet, mas eu opto pelo material impresso, que às vezes é cansativo para a criança, né? Todos os dias você ficar ali no papel, sem essa interação, que eu acabei de falar, a aprendizagem, ela não se dá simplesmente pela explicação e pela cópia de um conteúdo. Ela se dá na relação do professor com o aluno. Quando o aluno medir o conhecimento, o aluno aprende. A gente precisa entender esse processo e também precisa entender o valor da educação, porque aí a gente não se preocupa se vai haver aprovação ou não aprovação. A gente está preocupado de que nossos filhos continuem acreditando que esse é o caminho certo a seguir. Exatamente. Exatamente isso é assim, é a filosofia da escola, os pais que já estão assim, há algum tempo com a gente, sabe que a gente desdobra, né, para proporcionar para os meninos, para os nossos alunos, a melhor escola possível, a melhor educação possível. É uma escola viva, é uma escola interativa, é uma escola que leva o aluno a lugares que a família não pode levar. Então, assim, a gente não mede esforços para apresentar, né, um mundo para a criança, um mundo de aprendizagem, um mundo de possibilidades. Então, nós estamos, assim, a maioria dos meus professores ansiosos pelo retorno presencial, porque nada, gente, substitui o olhar da criança, nada substitui o abraço, nada substitui, assim, você poder observar, porque quando você dá uma aula e você está olhando para o olhinho do seu aluno, você sabe perfeitamente se ele está entendendo, se ele não está entendendo, e às vezes com a câmera fechada a gente não sabe como é que essa mensagem está chegando, como a nossa aula está chegando, o nosso planejamento está chegando. Então, isso gera muita angústia, né, nos professores, gera muita angústia na equipe gestora, porque o nosso foco é esse, o nosso foco é o aluno, é o desenvolvimento do aluno, né? A nossa escola é uma escola integral e a nossa proposta de ensino remoto, ela é diferente das outras escolas da rede, porque o nosso aluno, ele passava 10 horas, ele tem 2 professores, ele tem um professor pela manhã e tem um professor à tarde. E no ensino remoto, essa configuração continua, ele tem que ter contato com os 2 professores, porque um trata de um assunto, o outro trata de outra forma. Então, meu professor de atividade complementar, ele é mais prático. Então, eu teve até uma discussão uma vez num grupo aí de alunos, com a mãe perguntando, ai, mas é muito chato ficar fazendo, bolo, tem que fazer experiência, tem que fazer não sei o quê. Isso tudo a gente fazia na escola, quando o aluno estava presencial. Só que vocês não viam, vocês não sabiam, porque só era a gente e os alunos. E agora vocês estão vendo que a escola, ela exige um pouco. Que a escola, ela tem umas atividades, uma proposta prática, uma proposta lúdica, e que dá trabalho.
Antes o trabalho era só do professor, mas o trabalho agora é da família. E vocês não podem perder isso, não pode deixar que as nossas crianças percam a vontade de participar das oficinas, de plantar, entendeu? De ter uma alimentação saudável. Muitas mães vêm falar, Mariângela, meu filho está engordando muito. Em casa ele está comendo. E na escola a alimentação era regrada, na escola a alimentação era balanceada, cheia de fruta, comia de 3 em 3 horas. Eu falo para a mãe, eu entendo, porque as crianças elas comem muito mesmo, só que elas comiam bem. E em casa as mães trabalham, têm acesso muito a biscoito, a chocolate, e aí desanda um pouco a coisa. Então, gente, eu peço aos pais, vamos valorizar a nossa escola integral, não vamos perder a nossa escola integral. Ela dá muito trabalho para os professores, tem dia assim, que o professor passa mal, né? Vai para o hospital, fala, Mariângela, eu não vou dar conta, mas eu sempre falo, gente, nós estamos caminhando e construindo a estrada ao mesmo tempo. Nosso foco é quem? Nosso foco é o aluno. Então, vamos batalhar, vamos trabalhar para isso. Então, a gente pede aí essa compreensão dos pais. Vamos participar das aulas no Meet, das aulas ao vivo, para a criança ter essa interação. Eu acho que a gente já pode encerrar, né, Liliane? Já deu... Eu gostaria de falar algumas questões, né, que eu ouvi aí comentários, né, a mãe falando que tá difícil explicar para a criança, né, sobre essa questão do retorno, e a criança quer retornar, e você também falou do integral, e, gente, eu sinto isso muito na pele, né, por ter 2 filhos no integral, e eu sei o quanto que a escola se organiza para promover uma série de atividades com as quais eu não tinha que me preocupar, porque eu estava trabalhando o dia todo e a escola estava preparada e disponibilizando uma série de atividades para eles. Mas, mais uma vez, exercitando aquele olhar, né, para as possibilidades, em que momento eu teria a oportunidade de conviver tanto tempo com os meus filhos? Eu não sei se eu teria. Eu tinha muito pouco tempo com eles, porque geralmente era à noite, né? E aí ele chega em casa, janta, a gente arruma a mochila, daí a pouco vai dormir e o outro dia começa, né? Então eu tive essa oportunidade de conviver mais com os meus filhos e aprendi muito com isso. Então, a mãe que está preocupada com o filho, eu tenho vivenciado isso. Mais uma vez, a gente precisa criar redes de apoio. Se você está com dificuldade no ensino remoto, se você está enfrentando dificuldades emocionais com o seu filho, vamos criar grupos de pais. Porque, como eu falei, a gente tem um problema que é comum a todos. Mas cada um vivencia de forma diferente. De repente, tem um pai que está sabendo lidar melhor com essa situação do que você. E quando a gente troca conhecimento, eu vou falar uma experiência minha. Eu tenho uma relação muito próxima com a professora da minha filha. Eu faço questão, porque mesmo como psicóloga, como mãe, como professora, como eu acabei de falar, minha relação com a minha filha é outra, é de mãe. Não substitui a relação com a professora. E algumas vezes eu tive que recorrer à professora, né, por causa de fragilidades emocionais mesmo, né, da criança chegar para você, eu tô com saudade da minha escola, eu tô com saudade da minha família, eu tô com saudade dos meus amigos, e aí ela precisa ouvir, né, a professora, e isso acaba, a gente precisa estabelecer essas redes de apoio, porque isso nos motiva, isso nos deixa fortalecido e nos faz continuar, e acreditando que isso vai passar, porque vai passar, né? Eu fiz alguns vídeos durante esse período de pandemia, se vocês quiserem colocar aí na descrição do vídeo, relacionados à rotina, algumas dicas. É claro que não adianta eu falar aqui dicas gerais de como implementar uma rotina no ensino remoto, porque cada família é diferente.
cada família se organiza de forma diferente. O que funciona para uma família, o que funcionou comigo, não necessariamente vai funcionar com uma outra família. Mas quando a gente cria esses grupos e a gente troca, né? Quando um dia minha filha chorou, porque disse que queria voltar para a escola, porque lá a professora ia ajudar ela na tarefa, eu fiquei super mal. Eu recorri a uma colega, conversei com ela e ela me falou que a filha, ela também falava que ela só dava atenção para os alunos dela, que também é da secretaria. Então, todos nós estamos vivendo esses dilemas. Só que quando eu contei para ela, eu me senti acolhida. Eu senti, não, então, assim, não sou só eu, ninguém está sozinho nesse barco. Estamos todos no mesmo barco, mas a gente só vai sair dele junto. Sozinho ninguém vai sair dele, vai ter que todo mundo se ajudar para a gente conseguir sair. E eu acho que o que eu gostaria, gente, eu quero deixar marcado nesse vídeo, nessa live, é que a gente construa uma ponte sólida entre família e escola. Eu sempre vi isso em 23 anos de secretaria, 18 anos em serviços de apoio. Eu sempre vi uma dificuldade muito grande, né, da gente articular, da gente se comunicar entre escola e família. E a gente precisa tornar isso uma realidade, a gente precisa entender que nós somos complementares, a família ensina, a escola ensina, mas são aprendizagens diferenciadas, né? Mas são complementares, um precisa do outro. Então, essa parceria, ela precisa ser consolidada, né? E eu desejo que realmente esse momento nos traga esse aprendizado e a gente consiga consolidar essa ponte entre a família e a escola, porque vai fazer muita diferença. A gente vai conseguir resolver mais os problemas entre escola e família. A gente vai encontrar as possibilidades para ajudar os alunos, para melhorar a qualidade do ensino, para promover a aprendizagem, né? Sem se preocupar se vai passar ou não vai passar, porque o importante é a criança estar aprendendo, o importante é a criança estar se desenvolvendo, não só em termos de conteúdo, mas esse momento é o momento que a criança também tem que... Olha o tanto de coisa que eu falei aqui, que meus filhos, eu tenho certeza que os filhos de vocês estão aprendendo que há limites, né? E que nesse momento a gente tem limitações, né? Que a gente tem hoje tem que ter uma forma diferente de se comportar na rua, né? Que a gente tem que lidar com perdas. Tem tantas coisas que essas crianças estão aprendendo que elas vão ser crianças diferenciadas, né? E isso é aprendizagem, isso é desenvolvimento, né? Mas a escola, ela ainda fortalece mais isso, com o conhecimento que ela traz para os estudantes, né? Então, vamos nos esforçar, sabemos que não é fácil, né? A gente sabe das dificuldades que a gente tem todos os dias, mas a gente tem que... Se a gente entende que a educação é importante, é transformadora, e ela é esse lugar de paixão mesmo, onde a criança se sente acolhida, ela se relaciona com outras pessoas, e ela precisa disso até para contribuir para a saúde emocional dela. A gente tem que entender que a escola ela também contribui para essa saúde emocional. Se a gente tira isso tudo dela, ela vai ficar em casa mais estressada, mais isolada, e aí geram os problemas de comportamento, os problemas de alimentação, os problemas que muitos pais já têm me queixado, né? Crianças que já eram agitadas estão mais agitadas, crianças estão comendo muito, crianças estão ansiosas, crianças estão mais nervosas. Então, tudo isso tem essa carga desse momento. Então, a interação também ajuda a equilibrar esses sentimentos, esses comportamentos. Então, vamos incentivar as crianças a participarem. E faz muito bem, viu, gente? Faz muito bem. Tem um dia que eu entro nas salas só para ver o rostinho dos meninos.
só para matar a saudade, assim, porque é muito bom você ver as crianças, né? Quando me mandam foto, eu posto lá no Instagram. Nossa, é muito bom, porque você vê que a criança está participando, que a família está participando, tá certo? Então, assim, não desistam das crianças, não desistam da escola, valorizem, participem, né? Porque o ano é diferenciado, então a gente tem que ter uma postura diferenciada, mas a gente não pode deixar os nossos pequenos estudantes sem ter acesso à aprendizagem, sem ter acesso ao contato com o professor, com os coleguinhas. E eu vou encerrar agora, se alguém tem, vocês que estão aí no chat, se tiver alguma pergunta, a gente responde, né? Mariane, Pode falar. eu só queria agradecer, né, o convite, a oportunidade de estar conversando com a comunidade escolar, todos que estão participando, né, em especial os pais da Escola Classe 15, e ter mais essa oportunidade de trocar experiências, né, tanto como especialista, mas também como mãe, como professora, nessa busca que a gente tem feito nesses últimos 8 meses, né, de aprendizado e para buscar o melhor, né, para a educação dos nossos filhos. Né? Então, um abraço a todos e boa noite. Boa noite, muito obrigada pela sua presença, Liane, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que os pais gostaram, a gente está vendo aí nos comentários, né, que eles gostaram. Então, muito obrigada de coração. Muito obrigada ao professor Humberto aí, que deu todo o apoio tecnológico para a gente, porque é muito difícil mexer com essas ferramentas. Obrigada à pedagoga Rosineide, que, né, intermediou toda essa relação com a Liliane, com o Humberto. A intérprete, a Cláudia, que se dispôs com muita boa vontade a estar aqui interpretando, né, porque a gente sabe que tem pais surdos que precisam dessa tradução em Libras. Da Jéssica, que estava aí, a professora Jéssica, do primeiro ano C, que estava no chat aí, mediando o chat. Muito obrigada a toda a equipe, muito obrigada às famílias da Escola Classe 15. E eu conto com vocês, e vocês podem contar comigo sempre, tá certo? Então vamos encerrar, gente, até a próxima.